Muito bom dia, amados irmãos. Bom dia. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, santo povo de Deus. Bom dia. Nós continuamos com os trabalhos de louvor a Deus e adoração ao seu santo nome. E os nossos agradecimentos continuam voltados a Deus Pai por ter permitido que estivéssemos todos juntos aqui hoje reunidos para poder nos debruçar sobre a sua palavra, os seus ensinamentos e apresentar também todos os louvores em forma de cânticos, conforme acabamos de acompanhar há poucos minutos. Todos aqueles que durante a semana reservaram tempo também, para além do dia de hoje, reservaram tempo durante a semana para poder preparar um presente para trazer ao nosso bom Deus e hoje apresentar em formato dos hinos, dos cantares, dos coros, todos os coristas, todos os que estão envolvidos no trabalho que estamos a realizar aqui hoje. Nós agradecemos também por essa dedicação e ficamos felizes também quando vemos cada vez mais a participação ativa dos nossos mais jovens, das nossas crianças, que desde cedo começam já a aprender a importância da dedicação no trabalho de Deus, começam já a aprender a conhecer a palavra de Deus e começam já a aprender a evangelizar, que é falar sobre a mensagem da salvação, falar sobre o Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por todo o trabalho que já acompanhamos até aqui, vamos todos agradecer com 3 salvas de palmas, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E é bom quando, à medida que fomos acompanhando as intervenções, não só dos hinos, mas também das várias récitas que vimos, que ouvimos, as mensagens que procuraram focar no nosso tema, estamos no mês de fevereiro, que é a missão, porque muitas das mensagens que ouvimos hoje falavam sobre a necessidade de levarmos o Evangelho, pregarmos o Evangelho, e a carência que há dos obreiros para a seara do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Romanos, Novo Testamento, lá no início do Novo Testamento, Romanos, no capítulo 10, vamos fazer a leitura a partir do verso 13 até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Amém? Amém. Bom, meus irmãos, o trabalho que temos vindo a acompanhar desde o início do nosso culto de hoje tem se voltado para esse tema da necessidade de levarmos a palavra do Senhor, a pregação da palavra do Senhor. Porque a partir desta passagem que acabamos de ler em Romanos, a passagem que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, demonstra a necessidade da grande comissão, a grande comissão que Deus nos deixou. Já falava na intervenção de uma das nossas meninas, durante o momento dos cantares e intervenções diversos, já falava sobre o capítulo de Mateus 28,
Mateus 28, capítulo 28, no verso a partir do verso 19, falava da grande comissão que nosso Senhor Jesus deixou aos discípulos. E diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O cumprimento dessa grande comissão, a grande comissão significa o quê? É a missão, é a tarefa, é a responsabilidade que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para cada um de nós que se diz cristão. Nós que nos dizemos cristãos, nós que nos chamamos cristãos, que nos apresentamos como cristãos, significa dizer esse termo cristãos que nós seguimos a Cristo, que nós seguimos os ensinamentos de Cristo, que nós cumprimos os mandamentos de Cristo. Então, todos nós cristãos, para sermos cristãos, temos a obrigação de seguir, de cumprir os mandamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Tudo aquilo que Ele nos ensinou a fazer, é nossa obrigação como cristãos procurar cumprir da melhor forma possível. E é ali que, voltando ao nosso tema de referência, que é o livro de Romanos, é ali que o apóstolo Paulo faz aquela colocação. A importância da necessidade do cumprimento desta grande comissão é para garantir que todos tenham a oportunidade de saber conhecer a mensagem da salvação. A salvação, amados irmãos, trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é para todos, é abrangente. É importante nós termos isso em mente, esse primeiro ponto em mente, porque há aqueles que, no nosso dia a dia, acham que a salvação é só para os tocuís, quem já nasceu na igreja, ou que a salvação há outros, cada um na sua igreja, na sua denominação, acham que a salvação só está ali, a salvação só está acolá. Não, a salvação está disponível para todos. Importa que todos estes para os quais a salvação está disponível conheçam bem qual é esta mensagem da salvação, para que possam seguir aquilo que a mensagem ensina, aquilo que o mandamento que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Por isso que o apóstolo Paulo pergunta: mas então, como é que a salvação está para todos? Como, pois, invocarão aquele que não creram? Bom, se a salvação é nosso Senhor Jesus Cristo, para eu poder chegar até lá, primeiro preciso conhecer aquele que traz a salvação, nosso Senhor Jesus Cristo, e preciso crer nele. Para isso eu preciso conhecer essa palavra. Então, o primeiro passo é todos nós entendermos que há necessidade de fazer com que esta mensagem da salvação chegue a todos. Todos precisam conhecer, todos precisam ouvir, para então cada um poder tomar a decisão se vai seguir aquele caminho que acabou de conhecer ou se prefere escolher ficar fora do caminho. Mas aí a decisão já é dele, uma decisão informada, porque ele conhece as opções. O primeiro passo é compreendermos que esta mensagem precisa alcançar a todos. É nossa obrigação, como cristãos, dizia já ali na grande comissão, nosso Senhor Jesus Cristo mandou que todos nós fizéssemos isto, que esta mensagem seja abrangente a todos, chegue a todas as pessoas, todo mundo. Não importa o país, a raça, o gênero, todos devem receber essa mensagem. Então, amados irmãos, esse é o ponto que todos nós devemos garantir, fazer, cumprir aquilo que nos obriga como cristãos a fazer. Depois de termos a garantia de que
termos o conhecimento de que esta salvação deve alcançar a todos, bom, a partir do momento que o indivíduo conhece a salvação, ele pode começar a compreender a necessidade dessa, por que ele precisa desta salvação e qual foi o trabalho, a missão cumprida por nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, que permitiu que esta salvação estivesse disponível. Porque a partir daí ele vai começar a desenvolver a fé. Ele vai começar a entender o peso, o trabalho realizado, a necessidade primeiro daquele trabalho realizado por nosso Senhor Jesus Cristo, como esse trabalho foi realizado e como isso afeta diretamente não só a sua vida material, mas a sua vida espiritual acima de tudo. E aí ele começa a desenvolver a fé em Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos ensina que disse: o caminho para chegar até o Pai, o caminho para a salvação, Ele, Cristo, o Filho. Então, é necessário que no transmitir desta mensagem da salvação, que é abrangente a todos, esteja claro, é isso que a Bíblia nos ensina, esteja claro que esta salvação só pode ser alcançada através de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ter fé em Cristo como condição de alcançarmos esta salvação que já está disponível para todos. Então, amados irmãos, este é o segundo passo que todos nós precisamos entender. É ali que o apóstolo Paulo dizia: e como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Para crerem naquela pessoa, precisam conhecer. Então, esse é o segundo ponto da nossa leitura aqui no livro de Coríntios, no seu capítulo 10. Em seguida, dizia o apóstolo Paulo: e como ouvirão se não há quem pregue? E é aqui, amados irmãos, que entra a importância do nosso papel. Todos nós que já conhecemos a palavra, todos nós cristãos, porque a pregação, dentro do chamado, todos os cristãos, todos aqueles que são chamados por Deus para poder realizar o seu trabalho, aqueles que são chamados por Deus para poder se dedicarem na sua seara, para não só buscarem a sua santificação, mas para também ajudarem os outros na sua santificação. Esta é uma missão que é para todos nós. Há aqueles que, das várias funções e dos vários dons que Deus distribuiu, Deus os chama para algumas funções específicas. Os pastores, os evangelistas, os missionários, têm as suas funções específicas que são mais abrangentes. Mas a missão de pregar o Evangelho, de falar sobre a mensagem da salvação, de pregar Jesus Cristo, é para todo cristão, todo aquele que já tem essa responsabilidade, já aceitou Cristo no seu coração, deve partilhar essa mensagem. Um exemplo muito simples que nós fazemos quase todos os dias, a maioria de nós. Nós, quando estamos em casa, às vezes vemos um filme, ou ouvimos uma música, vemos um filme na televisão, ouvimos no rádio uma música, lançaram uma música nova. Hoje em dia estão nas redes sociais, vem uma publicação que acham muito interessante, que nós gostamos, aquilo que nos agrada. Eu gostei muito daquela música, gostei muito daquele filme, vou recomendar aquele filme ao meu irmão. Por quê? Porque eu quero que ele também tenha a mesma experiência que me agradou. Me fez bem, gostei de uma publicação, a mensagem da publicação é boa, é interessante, vou partilhar. Por quê? Porque esse conceito, essa ideia da partilha, é quando nós queremos que aquela informação que nós recebemos, absorvemos, que normalmente nos é agradável, queremos partilhar também com os outros para que esta outra pessoa também tenha o mesmo sentimento, também lhe agrade. Ou se alguma informação importante que ele precisa saber, então que ele também domine aquela informação. Com o Evangelho deve ser a mesma coisa. Se nós já conhecemos a palavra da salvação, esta é a mensagem mais importante que nós seres humanos podemos ter nas nossas vidas.
que é a mensagem da salvação. Se nós tivemos a bênção de Deus, de ter esta mensagem, de conhecer essa mensagem, que traz a salvação não só para nós, mas para com todos. Bom, eu vou querer ter a preocupação de partilhar isso com o maior número de pessoas possíveis. Devo ter esta preocupação. Porque vou querer que estas pessoas sejam abrangidas por essa mesma salvação que eu sinto. Aquilo que alegra o meu coração e o meu espírito, não é? Porque recebi essa mensagem, sei que estou a trabalhar, estou a caminhar no caminho que Deus indicou. Eu quero partilhar isso com o maior número de pessoas possíveis, porque lá está a manifestação do amor de Cristo, é um dos ensinamentos que nosso Senhor Jesus deixou, porque quero que os meus irmãos também tenham esta mesma experiência, também sintam esse mesmo calor no coração, no espírito, que o seu coração, o seu espírito também estejam cada vez mais próximos de Deus, porque eu sinto o efeito benéfico que isso traz para mim. Então é natural, deve vir naturalmente para nós as pessoas, a partilha dessa informação, a partilha dessa mensagem. Não só partilhar por partilhar, mas explicar às pessoas o porquê que essa mensagem é importante. Fazer as pessoas entenderem por que a necessidade da fé, por que a necessidade da fé em Deus, por que a necessidade da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só através disto é que nós podemos alcançar esta salvação. Então, esta missão que nosso Senhor Jesus Cristo deixou é para todos nós cristãos que já conhecemos a palavra. A partir do momento que nós temos a bênção de ouvir essa palavra, felizes aqueles que, e aí está os resultados que vamos vendo do trabalho das nossas crianças, para as nossas crianças. Felizes são aqueles que nascem já na palavra, vão aprendendo a palavra desde pequenos, porque também têm maior probabilidade de terem mais domínio, mais conhecimento dessa palavra e menos chance de se afastarem dessa palavra. Mas mesmo aqueles que, adultos ou não, aprendem sobre a palavra, imediatamente cai sobre eles também a responsabilidade de partilhar esta palavra com todos aqueles que for possível. Esta é a missão que nosso Senhor Jesus Cristo deixou a cada um de nós, não podemos esquecer disso. Continuando aqui no apóstolo Paulo, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Daí a importância de, a partir do momento que nós recebemos esta mensagem, já cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, dominamos aquilo que é importante para a salvação de cada um de nós, devemos nos disponibilizar para ir fazer esta pregação. Amados, a pregação, quando falamos pregação, há várias formas de pregar. E, aliás, nós temos dito constantemente nos nossos cultos, os amados irmãos têm ouvido os nossos pastores constantemente usarem a expressão os primeiros pregadores. Quando tomam a palavra para o sermão, é comum ouvir essa expressão, ouvimos já os primeiros pregadores, referindo-se aos coros, não é? Os coros, quando intervêm, os hinos entoados também são uma forma de pregação. As récitas que ouvimos agora há pouco também, durante aquele momento cultural, também são uma forma de pregação. A nossa conduta, a nossa postura também são uma forma de pregação, quando todas estas ações refletem os ensinamentos que a Bíblia nos deixa, os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixa. Se nós no nosso dia a dia, em tudo o que fazemos, conforme dizíamos, as nossas ações, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, a nossa forma de ser e estar, a nossa forma de interagir com as pessoas, a nossa dedicação nos nossos trabalhos, sejam eles quais forem, todo esse nosso dia a dia, se reflete aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensina, significa que estamos a pôr em prática
aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensina, as pessoas que estão a nos observar vão reconhecer em nós a mão de Deus. Vão procurar saber, mas o irmão, para ser assim, aprendeu aonde isso? E você vai dizer que eu aprendi isso na Bíblia. Aprendi com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma forma de pregação. Através das nossas ações, nós estamos a introduzir a quem não conhece ainda a mensagem da salvação, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando disser que, olha, isso eu aprendi, se eu estou a pôr em prática aquilo que Jesus ensina na Bíblia. Bom, ele vai procurar saber então o que é que Jesus ensina na Bíblia, vai ler a Bíblia. A probabilidade é grande. Vai ler a Bíblia e vai ter contato com a mensagem. Ou mesmo antes dele ler a Bíblia, naquela interação, vai explicar. Nós fazemos assim, agimos assim, o correto é isso, procuramos fazer desta forma e mostrar as vantagens e desvantagens da forma de agir que a Bíblia ensina e as desvantagens de agir ao contrário daquilo que a Bíblia ensina. E se as pessoas conseguem ver que os benefícios que os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo têm para cada um de nós, na vida material e na vida espiritual, que é mais importante ainda, então, naturalmente, vão querer se aproximar, estar mais juntos e conhecer cada vez mais esta mensagem da salvação. Então, quando falamos de que todos nós devemos pregar o Evangelho, todos nós devemos levar essa mensagem do Evangelho, não significa apenas estar no culto, estar a fazer uma homilia, um sermão, como pastor ou como evangelista. Não, isto é uma forma de pregar a palavra. Existem várias formas. E cada um de nós tem a responsabilidade de procurar pôr em prática as mais variadíssimas formas de pregação. Os dons que Deus deixou também para cada um de nós também estão ligados, podem nos ajudar a diversificar a forma de levar essa mensagem, de levar a pregação. Já falamos, por exemplo, dos coros, os coristas, aqueles que têm pregado através dos coros, dos louvores, são aqueles que têm a tendência também de ter o dom do canto, da música. Aqueles que têm o dom da palavra, de fazer homilias, fazer sermões, de fazer discursos, vão usar esse dom para poder pregar a palavra. Aqueles que têm outros tipos de dons que podem ser usados, temos aqui pessoas que têm o dom do teatro, que fazem peças, têm outros tipos de dons, tem os dons que têm dom de ensinar, tem os que têm o dom de explicar, tem vários tipos. A Bíblia fala sobre variadíssimos dons, todos provenientes do Espírito Santo de Deus. A origem é uma só. Todos esses dons devem ser usados para levar a mensagem do Evangelho, porque esta mensagem, este trabalho de levar o Evangelho, que vai possibilitar a salvação das pessoas. Quem salva é Cristo, não somos nós. Nós somos apenas o veículo que vamos fazer com que aquela pessoa que precisa da salvação conheça o Salvador, para que então possa ser salvo pelo Salvador, não por nós. Nós não salvamos ninguém, nós somos apenas o veículo. Então, amados irmãos, continuando no verso 15, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Então, amados, devemos lembrar sempre de que a missão que nosso Senhor Jesus Cristo deixou, conforme já fizemos a leitura em Mateus 28, é responsabilidade de cada um de nós. Não devemos nos abster de dizer que não, isso é trabalho do fulano, isso é trabalho do cicrano, não. Todos nós temos essa responsabilidade. Temos que procurar saber como e o que eu posso fazer para poder participar, para poder ajudar na expansão do Evangelho de Cristo.
Esta é a pergunta que cada um de nós deve se fazer para si mesmo. Mesmo os mais novos que vão aprendendo sobre a palavra, é importante, à medida que vão crescendo, ir estudando cada vez mais esta palavra, conhecendo cada vez mais, porque o nível de entendimento que nós vamos ganhando, à medida que vamos crescendo fisicamente, vai nos permitir também ter maior capacidade de explicar esta mensagem àqueles que precisam. E só assim é que nós estaremos realmente a cumprir o mandamento que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. E nós gostaríamos de deixar aqui uma das récitas que ouvimos, uma das passagens que ouvimos de uma das nossas crianças, no livro de 2 Timóteos, no capítulo 4, verso 5. Capítulo 4, verso 5, que diz assim: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Cada um de nós, amados irmãos, tem um ministério a cumprir. A partir do momento que nosso Senhor Jesus Cristo deixou esta missão, atribuiu a cada um de nós um ministério. Esse ministério de pregar a palavra, levar o evangelho. Então, conforme foi a recomendação do apóstolo Paulo ao Timóteo, devemos fazer a obra de um evangelista e cumprir com o nosso ministério. Nós vamos encerrar por aqui, agradecendo mais uma vez a atenção de todos, em nome do nosso bom Deus, em nome do seu Filho, nosso Salvador, e em nome do Espírito Santo Consolador. Amém.